Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre sintomas, tá? Eu até fiz uma breve pesquisa, né, nos meus stories hoje, perguntando como vocês chegaram ao autoconhecimento, se quando vocês chegaram ao autoconhecimento, se vocês estavam se sentindo bem ou se foi por algum problema, né? E até antes da live, depois que eu olhei, 85% colocou, e é bastante gente, colocou que chegou no autoconhecimento por causa de algum problema, em algum momento que estava com algum problema. Eu também, tá? Eu comecei a olhar para questões de autoconhecimento antes um pouco do problema. Uma amiga me apresentou um livro sobre a Cabala, a primeira vez foi sobre Cabala, e aí depois eu comecei a ler algumas outras coisas sobre meditação e tal. Mas logo depois o meu pai veio a falecer e a partir disso aí eu realmente entrei de cabeça no autoconhecimento e comecei a buscar muita coisa. E só depois desse início, talvez uns 2 anos para frente, que eu conheci a constelação familiar. E aí tudo fez muito sentido, enfim, fechou vários questionamentos que eu tinha, enfim, fez muito sentido. Então, o sintoma, o problema, porque quando eu falo sintoma, gente, não necessariamente é um sintoma físico, né? Sintoma, quando eu falo, é o incômodo, é uma questão, é um problema, é uma dúvida na vida, né? Um momento que você chega numa encruzilhada, ou sintoma físico mesmo, um sintoma emocional, um sintoma de dificuldades relacionadas ao trabalho, sintomas em relação a relacionamentos pessoais, tanto de casal, mas também com outra pessoa, com um chefe, um colega de trabalho, situações do dia a dia, que você começa a perceber ali que não está saindo do lugar, né? Que não resolve. E é aquilo, quando a gente não consegue resolver por uma via simples, a gente vai buscar outras formas, né? E esse é o grande objetivo de um sintoma, é que a gente busque novas formas de lidar com uma mesma situação, ou com um sintoma físico, ou com qualquer outra coisa que não está dando certo, lidar só buscando uma resposta fora, só tomando um remédio, só culpando o outro. Então, se eu estou com um problema no meu trabalho, eu tento resolver indo lá no meu chefe reclamar do meu colega de trabalho, ou eu tento resolver chegando em casa e falando com meu marido mal dessa pessoa, ou eu tento resolver deixando essa pessoa de lado e não querendo trabalhar com ela, mas naturalmente esse incômodo permanece, ou alguma coisa volta a acontecer, porque um sintoma é feito para ser olhado. E esse é a grande mágica da coisa, da vida, né? O quanto é interessante, o quanto que quando a gente está aberto a olhar para isso, os sintomas servem como um caminho de descobertas muito importantes sobre nós mesmos, né? Eu até na outra pergunta que eu fiz, né, que foi em relação quando você tem um problema, o que você geralmente faz? E aí 58% falou que busca a causa, né? E o restante, então ficou meio a meio ali, falou que busca remédios, ou seja, nesse sentido que eu falei, né? E realmente ir em busca da causa é um caminho mais doloroso, é um caminho mais longo, é um caminho que vai te requisitar paciência, vai te requisitar sinceridade com você mesmo, vai te requisitar honestidade, né, com você mesmo, no sentido de realmente olhar para você e ver qual é a sua parcela. Tem uma aula dentro da escola que eu falo sobre as trocas, né, que as trocas sempre acontecem em qualquer tipo de relação. Então, em qualquer situação que você está, Isolde, qualquer situação que você está, não tem como ser culpa só de um lado. Isso não existe na natureza, e isso na visão sistêmica fica muito claro, porque na visão sistêmica a gente trata o tempo todo de relações pessoais. As coisas acontecem a partir de relações. Então, isso a gente percebe na natureza, não tem como uma coisa acontecer só de um lado. Tem que ter o outro lado. Tem que ter os dois lados para que algo aconteça. Então, qualquer situação que você está passando, qualquer dificuldade que você está passando, tem a sua parcela ali.
tem algo seu ali. E essa é a beleza do sintoma, que muitas vezes pode doer, né? Pode ser um sintoma difícil, pode ser uma doença difícil, pode ser uma situação difícil, uma perda difícil, seja o que for. Mas se você souber olhar para o sintoma como a ponta de algo maior, de algo que vem acontecendo por algum motivo, né? O sintoma, ele é a ponta daquilo. Se você olha para isso e consegue ampliar a visão e consegue olhar de cima, né, falando de uma forma simbólica, você vai ter a oportunidade de entender coisas sobre você muito importantes e que fazem você estar na sua vida de uma forma muito mais atenta, de uma forma muito mais presente em relação ao que você pode fazer. Porque quando a gente se conhece, a gente vai entender que tem coisas que não são nossas mesmo, não é pra gente fazer, ou enfim, não é nosso destino, não tem como brigar com isso. E a gente vai descobrir que coisas que a gente nem sabia, a gente é muito bom nisso, a gente tem uma força nisso, a gente tem uma potência nisso. Então o sintoma, ao mesmo tempo que traz a oportunidade da gente olhar para as nossas fraquezas, também traz a oportunidade da gente olhar para nossas forças. E aí, principalmente, a gente pode olhar para nossas fraquezas e trabalhar essas fraquezas sem que a gente culpe o outro ou espere do outro. E aí, como eu sempre falo do autoconhecimento, né? Eu acho que a grande importância do autoconhecimento é justamente a gente se tornar pessoas que sabem lidar com as próprias questões para que a gente não tenha relações ruins, porque são as relações que fazem o mundo acontecer, a vida acontecer. Se a gente vai melhorando as relações, a coisa vai se movimentando de uma forma melhor, né? E isso é trabalhar o indivíduo. Não é trabalhar a massa inteira, não é trabalhar o outro. Ah, porque você tem que fazer assim, você tem que pensar assim. Não, quando a gente trabalha o indivíduo, cada um trabalhando individualmente as próprias questões, é isso que acontece. Essas pessoas conseguem observar as suas fraquezas, e aí com isso param de projetar nos outros e conseguem observar as suas potências. E com isso param de se comparar com os outros e param de perder tempo tentando fazer coisas que não é do caminho dele, né, ou dela, tá? Então o sintoma, de uma forma geral, ele vai servir para isso, para a gente olhar para aquilo que de alguma forma, ao longo do tempo, vem atuando inconscientemente na gente, para que a gente faça escolhas, para que a gente tenha tipos de comportamentos, para que a gente tenha tipos de hábitos relacionados a isso que está inconsciente dentro da gente, levando a gente a fazer esse caminho. E a partir do momento que o sintoma surge, a gente tem a oportunidade de olhar para trás, né? De fazer um resgate e falar, tá, o que isso está me mostrando? Porque aí eu consigo resolver essas vias e consigo abrir uma nova oportunidade, né? Novas possibilidades na minha vida. Isso de uma forma geral, tá? Agora, dentro da constelação familiar sistêmica, dentro da visão sistêmica, principalmente da constelação mesmo, constelação familiar que o Bert trouxe, não só o Bert, tá, gente? Tem outros autores que trouxeram essa questão transgeracional, né? Essa influência, a influência que eu sofro dos meus antepassados, né? A influência que eu sofro do inconsciente familiar, né? Do inconsciente grupal. Eu vou explicar isso detalhadamente segunda-feira, na primeira aula sobre constelação familiar, tá, gente? Então, quem não conhece, não tem problema, vai dar para entender o que eu vou falar aqui, mas na segunda-feira vai entender mais, tá? Vai ser bem importante estar nessa aula. Mas, então, voltando em relação aos sintomas, dentro da constelação, o sintoma, ele vai mostrar que a gente está em lugares que não são nossos, que a gente está ocupando lugares em relação ao nosso sistema familiar, querendo, de forma inconsciente, incluir algo que foi excluído ou equilibrar, compensar algo que ficou em desequilíbrio, tá? Essas leis, que é a lei do pertencimento, lei do equilíbrio e a lei da hierarquia, eu vou explicar na segunda-feira, tá?
tá? Mas o que acontece em relação a sintoma, especificamente na visão sistêmica, né, que é o nosso tema aqui? É como se a gente, dentro do sistema familiar, precisasse, entre aspas, precisasse de uma forma inconsciente, fazer papéis para que o sistema fique em equilíbrio. E estímulo não, né? Essa interferência inconsciente que a gente sofre por conta do inconsciente familiar, por conta dessas influências transgeracionais, tá? Então, as coisas que os nossos bisavós viveram, os avós, nossos pais viveram, tudo isso chega nos descendentes. Todas essas informações, de alguma forma, chegam nos descendentes, porque a gente tá... Quando eu nasci, eu entro em uma história que já está sendo contada, eu entro em eu gosto de falar muito da piscina, né? Como se eu estivesse numa piscina de informações e eu me encharco dessas informações, porque essas informações, elas estão aí dentro desse inconsciente grupal, desse inconsciente familiar. Então, ela não tem tempo e espaço, elas vão atingir as pessoas que fazem parte desse sistema, tá? É por isso que eu até dei uma aula sobre visão e pensamento sistêmico, né? Então é por isso que dentro de uma empresa as pessoas são influenciadas pelas informações dessa empresa. Então dentro de uma família, a pessoa que faz parte daquela família, ela vai ter tipos de comportamentos que ela não teria se fizesse parte de outra família. Então essas informações atuam diretamente na gente. Então, pensando no sintoma da constelação familiar, o que vai acontecer é que vamos colocar assim, que são 2 tipos de sintoma, tá? Um, significando algo. O que eu quero dizer com isso? Querendo mostrar algo que foi excluído ou algo que ficou em desequilíbrio. Então eu posso ser alcoólatra porque o meu bisavô era alcoólatra e ele foi excluído da família. A partir do momento que existe uma exclusão, um descendente pode ter um mesmo tipo de sintoma, ou passar por uma mesma situação, ou ter um mesmo tipo de comportamento, para que o sistema familiar reinclua essa pessoa que foi excluída, porque ela precisa fazer parte. E, gente, de novo, isso tudo eu vou explicar detalhadamente na segunda-feira, tá? Mas hoje eu quero que vocês entendam a função do sintoma, que é mostrar algo que não está sendo visto. Mostrar algo que no seu inconsciente está atuando e te levando para aquele lugar, tá? Então, o tipo de sintoma que vai significar algo, geralmente vai ser ou por conta de alguma exclusão ou por conta de algum desequilíbrio. Então, vamos supor que no meu sistema familiar, o meu avô passou fome. Passou muita fome e ele passou fome por uma injustiça, enfim. Eu posso hoje ter obesidade no sentido de acumular energia por conta dessa compensação. Como se isso fizesse eu olhar para isso que ninguém fala. Isso foi excluído, é como se fosse vergonha. Vamos supor que o meu avô passou fome e isso era uma vergonha porque ele passou fome, porque ele perdeu tudo, ele fez uma besteira, perdeu tudo e ele não é falado sobre ele, ou quando se fala é com muito julgamento, existe uma exclusão em relação a isso. Então eu posso ter um sintoma hoje para que a partir de mim o sistema familiar reinclua esse avô. E isso, gente, pode parecer inicialmente muito estranho, porque fala, gente, mas o que tem a ver? Mas tem tudo a ver. E na constelação familiar, quando eu faço atendimentos, quando a gente faz um atendimento de uma pessoa que vem com uma questão, quando é esse tipo de sintoma, fica muito claro que é algum tipo de inclusão. Aquela pessoa está tendo aquele sintoma porque ela está querendo que o sistema olhe para aquilo que não foi olhado ou para aquilo que não foi resolvido.
porque essa é uma necessidade de qualquer tipo de sistema, seja familiar, seja empresarial, seja um sistema, um grupo. Se algo foi excluído, aquilo precisa ser reincluído. E alguém vai pagar esse preço para que isso seja olhado. Então, os sintomas muitas vezes vêm nesse sentido, querendo que, através desse sintoma, você reinclua algo que foi excluído do seu sistema, tá? Então, doenças, qualquer tipo de sintoma mesmo, tá? Pode vir trazendo alguma informação sobre algo que foi excluído, sobre algo que ficou em desequilíbrio. Então, ontem mesmo eu dei uma aula sobre traição, né, para os alunos da escola Suas Origens, e às vezes é isso, aconteceu uma situação lá atrás, uma das dinâmicas que podem acontecer é um descendente fazer a mesma coisa para que esse comportamento seja aceito no sistema, porque não tem como não ser aceito, ele aconteceu. Então não tem como excluir nada. Quando a gente tenta excluir algo, isso vai fazer pressão para aparecer. Eu, para quem não sabe, sou nutricionista, né? Não estou atuando mais na nutrição, só associada à constelação. Mas quando eu trabalhava só na nutrição, isso antes de conhecer a constelação familiar, isso já ficou muito claro. E há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu já não gostava de trabalhar com dieta, porque ficava muito claro que quanto mais eu excluía um alimento de alguém, mais essa pessoa queria. Mais no final de semana ela ia querer comer alguma coisa, entre aspas, ruim. Então, na verdade, eu fazia um trabalho de inclusão. Eu falava, você pode tudo, inclui tudo. A partir dessa inclusão, você vai escolher o que você quer comer. Então, é a mesma coisa. Então, dentro de um sistema familiar, tudo faz parte. Tudo que aconteceu faz parte. Então, você inclui tudo e aí você vai escolher o que você acha certo ou não, o que você quer se inspirar ou não. Mas você não tem que ficar no julgamento, porque a partir do momento que você julga, você está excluindo. E não só você, tá? Aí é que tá, porque algumas vezes pode ser que o seu pai excluiu alguma coisa, ficou julgando alguma coisa. E, gente, não tem como. Pode parecer uma injustiça, pode parecer... Mas a vida é assim, a vida não é... A natureza não é justa o tempo todo pela nossa visão, né? Pelos nossos desejos. Ela é justa num todo. Então, um bicho come o outro, mas no final das contas ele precisava comer aquele bicho, senão ia ter um excesso daquele, ou o outro não ia conseguir sobreviver. Então, pensando num contexto amplo, e não só nos nossos desejos, a gente vai entender que existe um senso de justiça aí justamente por essas leis. A lei do pertencimento, do equilíbrio e da ordem, né, da hierarquia. Então, o sintoma, ele vem, o descendente, o menor, geralmente vai pagar esse preço, tá? A Rita tá falando que tá travando, gente, tá tudo bem aí? Eu vi aqui alguém comentando, me falei, se tá dando pra ver direitinho, tá? Então, o sintoma, ele muitas vezes vai trazer essa informação do que precisa ser reincluído, tá? E assim, gente, não tem como a gente fazer uma linha direta. Isso eu respondo direto na caixinha que eu sempre coloco, né? A caixinha de perguntas aqui no Instagram. E sempre, eu tenho problema de pele. O que significa isso? Eu tenho esse tipo de dificuldade. O que pode ser? Gente, pode ser inúmeras coisas, tá? Eu sei que algumas pessoas tendem, até nos livros do Bert Hellinger, algumas coisas, porque o Bert Hellinger, ele escrevia de acordo com as experiências dele. Então, se em uma constelação ele viu lá que a falta do pai gerou um vício, ele coloca que a falta do pai gerou um vício. Mas não necessariamente em todas as pessoas que tiverem vícios vai ser falta do pai. É claro que ao longo do tempo, vai atendendo, né, as coisas vão se repetindo, a gente vai vendo uma certa tendência. Então, tem várias aulas que eu faço que é em relação às dinâmicas, né? Dentro da escola tem inúmeras aulas lá dentro de dinâmicas sistêmicas relacionadas a um assunto. E aí eu faço essas ligações. Então, por exemplo, uma dificuldade de ter sucesso pode ter sido uma dificuldade de tomar a mãe lá no início. E aí tem toda uma relação, tá? Que hoje não é o dia de eu ficar explicando isso. Então, realmente, algumas coisas apontam para um caminho, sim. Mas vai depender muito do contexto, porque dentro da visão sistêmica a gente sabe que
são muitas informações o tempo todo, né? A gente não tem uma única informação. Então eu posso não ter conseguido tomar a minha mãe no início, mas depois eu posso ter revisto isso, posso ter trabalhado isso, posso ter conseguido. E aí essa dificuldade de ter sucesso pode ser uma outra coisa, pode ser uma dificuldade de se ficar bem na vida, já que o meu irmão não ficou, ou já que teve um aborto e o meu irmão não pôde viver, então eu tenho uma dificuldade de viver plenamente também. Então não tem como definir, tá? Isso eu tô falando, gente, até por isso que eu quis fazer essa aula, porque é muita pergunta desse tipo. E eu sei que alguns consteladores respondem nesse sentido, tá? Ah, isso, mas não dá, até porque, gente, se não vira uma resposta pronta. E também não é nesse sentido de ir na causa, né? Você tá pegando uma coisa pronta e definindo o que é aquilo. E eu não sei, de repente no seu contexto não tem nada a ver com isso, tá? Isso, Jô. Pois é, tem várias possibilidades aí. Tudo isso é sintoma, tá? E aí, como eu falei, pegando a visão sistêmica, a constelação familiar como base aqui, realmente tudo vai ter uma possibilidade de explicação sistêmica, sim. Mas isso não pode servir de bengala, tá, gente? Então, tô aqui sentadinha na minha casa, tenho dificuldade de ter sucesso. Mas eu não tento, não faço nada. Eu vou fazer uma constelação em relação a isso. Tem que ver o que realmente está agarrado, o que realmente é um sintoma para ser olhado através dessa perspectiva, tá? Porque eu posso ter um sintoma de queda de cabelo e resolver lá, eu tava com uma questão de tireoide, tomei o remédio, resolvi, acabou, beleza. Pode ter sido só uma coisa, porque de repente esse sintoma me abriu a possibilidade de eu me cuidar e eu nem percebi que eu fiz esse movimento e o que estava faltando para mim era um cuidado. A partir do momento que eu me cuidei, arrumei ok, eu fiz por minha conta e nem percebi que resolvi algumas coisas internas. Nem sempre a gente sabe o que está sendo resolvido internamente a partir de um sintoma, tá? Agora, eu tô com queda de cabelo, fiz exame, fiz tudo que tem que fazer, isso não passa. Isso é uma coisa que me incomoda, eu percebo que isso traz o desconforto. Eu posso constelar, posso olhar para isso através da visão sistêmica e entender o que esse sintoma pode estar querendo me mostrar? Posso, claro que posso. Se for alguma coisa que realmente faça sentido eu resolver internamente, se eu olhar para isso, eu vou ter algum tipo de resposta e vou ter algum tipo de movimento. O que acontece é que às vezes as pessoas exageram muito, ou até por curiosidade, eu tenho sintoma, eu vou constelar. E aí não vê muito efeito, não viu o efeito porque não teve um esforço interno. Não teve um movimento interno, era só uma curiosidade, era só uma forma de não fazer esforço e ir direto na causa, mas não resolve nada, entendeu? Então o sintoma, ele é uma oportunidade da gente olhar, sim, para as nossas questões, de olhar para influências que a gente pode estar tendo em relação a influências transgeracionais, tá? Mas nem tudo precisa ser assim. A gente pode dar conta de outras formas. Agora, aqui eu tô falando realmente dentro da constelação familiar, dentro da visão sistêmica. Dentro da visão sistêmica, qualquer tipo de sintoma vai mostrar algo que precisa ser incluído, algo que precisa ser equilibrado, ou, que aí é o segundo tipo de sintoma, né? Porque o primeiro que eu falei é aquele que significa algo, né? Significa alguma situação ou significa alguém que foi excluído. Então eu posso ter coisas... Gente, e é tão interessante porque parece loucura, tá? Realmente, quem já participou, me fala aqui, por favor, nos comentários, quem já participou de constelação em grupo, com pessoas, tá? Porque em grupo, até esse ano que passou, eu não fiz nenhum, né? Esse ano agora eu tô querendo fazer, vamos ver se vai dar. Mas é porque é muito impactante a gente ver, quando a gente vê essas ligações, tá? Eu lembro, na minha primeira constelação, que teve uma ligação muito forte em relação ao meu pai, meu avô, enfim, do que ele morreu. Meu avô morreu problema de coração, né? E aí, na constelação, meu pai era cardiologista, ficou muito claro a ligação. Então, assim, é muito impactante algumas coisas, tá? Deixa eu ver, a Mirella falou que já participou, Cami também.
Juliana. Ei, Gi, você tá aí? Pois é, né, Gi? Tô devendo já, né, um outro, mas eu vou fazer, gente. Tô querendo fazer em alguns lugares também, não só em Juiz de Fora. Vamos ver se dá certo. Então, assim, é realmente muito impactante, porque vou dar um exemplo, e aí até, eu não sei se esse exemplo eu vi num livro ou se foi de alguma constelação. Então, vamos supor que a pessoa tenha surdez, né, e de repente um ouvido só, vamos supor não, foi uma constelação, ou eu li ou eu assisti, tá, mas não foi eu que fiz. Já fiz várias que tinham essa relação, mas eu quero comentar de outras. Que a pessoa tinha um sintoma em relação à surdez, e era só de um ouvido, e isso causava ali um desconforto, enfim. E aí ela foi fazer a constelação, ele era um homem, e viu que um antepassado, né, avô, bisavô, também não tem como a gente saber exatamente, tá? Mas ele se lembrou que esse avô ou bisavô estava numa guerra, estava na guerra lá na Europa, e explodiu uma bomba ao lado dele e matou um amigo dele. Então, e essa bomba, né, foi ao lado dele, pegou a orelha e tal, enfim, teve uma relação. Então, assim, essa surdez era uma forma de compensar, era uma forma de incluir isso que para o avô ou bisavô foi difícil, porque ele sobreviveu. E quem sobrevive a algo assim tem uma tendência inconsciente de achar que tem uma injustiça, de achar que não pode ser feliz porque o outro não foi. Então, descendentes de pessoas que participaram de guerras têm muitas questões, tá? Tem questões mentais, por essa dificuldade de aceitar, né, do sistema, desse desequilíbrio, né? Como se muitas pessoas morreram e eu vivi. Então, fica uma culpa. Então, enquanto isso não é equilibrado, os descendentes podem ter sintomas em relação a isso. Então, sintomas que ligam exatamente na questão. Tá? Isso são sintomas disso, de significado, tá? Isso é o que eu tô denominando, tá bom, gente? Que é o sintoma de significar alguma coisa. Então, pode ser uma repetição, pode ser um sintoma físico que leve exatamente a alguma história. Então, igual eu falei, né? O meu pai ser cardiologista, para minha história ali do que eu tava constelando, aí fazia sentido com a questão do avô dele, então ele ia atrás do pai dele, a vida toda ele foi atrás do pai dele, através da profissão. Então, é uma forma de significar algo, tá? Deixa eu até ler aqui que alguém falou. Tá. A Juliana colocou, participo de alguns grupos, geralmente quando participo representando, sempre tem a ver com o meu sistema. Sim, isso é quase sempre, e para não dizer sempre, é porque muitas vezes a pessoa ainda não tá com a consciência, não tem ideia de que aquilo faz sentido para a vida dela, mas geralmente quando você entra como representante, alguma coisa tem a ver ali com a sua história, tá? E o outro tipo de sintoma, que é um sintoma mais a longo prazo, no sentido de mostrar para aquela pessoa que ela está no lugar errado, tá? Então, é um sintoma de eu sou menor aqui, acabei pagando um preço pelo meu sistema, por algo que aconteceu no meu sistema que não foi resolvido, que não foi incluído. Esse pode ser um tipo de sintoma dentro da visão sistêmica, tá? O outro é um tipo de sintoma que me mostra que eu estou no lugar errado. Então, por exemplo, posso trabalhar numa empresa e esse trabalho ser extremamente pesado, eu ficar sempre muito estressada, eu não dar conta desse trabalho, eu começar a ter muitos conflitos ao longo do tempo, eu começo a ter muitos conflitos dentro desse trabalho. E eu, quando vou olhar para isso, uso o sintoma para olhar para a parte que é minha, posso entender que, na verdade, eu estou nesse tipo de trabalho porque eu quero me colocar como pai melhor do que o meu pai. E aí esse trabalho fica muito pesado, porque eu tô fora do meu lugar. Eu tô querendo ser maior do que eu realmente sou. Então esse tipo de sintoma tá mostrando para mim que eu estou ocupando um lugar que não é meu e que eu tô tentando ocupar esse lugar ou porque eu julgo o meu pai ou minha mãe ou meu avô, enfim, eu tô querendo ser melhor do que alguém, ou porque eu julgo, ou porque eu me recuso a aceitar alguém. Então, por exemplo, eu posso ter uma dificuldade de
até, vamos colocar aí, de engravidar, de levar a vida adiante. Gente, por favor, mulheres que estão aqui, que querem engravidar, não necessariamente é isso, tá? Foi o que eu falei, não é linear, pode ter inúmeras possibilidades. Mas eu posso ter uma dificuldade de engravidar porque eu tenho uma recusa em relação à vida que chegou a mim através da minha mãe. Então, se eu recuso quem me deu a vida, se eu recuso o meu feminino, eu posso ter ao longo prazo uma dificuldade de usar o meu feminino para aquilo que o feminino serve. Entendeu? E eu posso ter uma dificuldade de levar a vida adiante porque eu me recuso a receber a vida completa dos meus pais ou da minha mãe. Então, vai ser um tipo de sintoma que mostra para mim, como indivíduo, não necessariamente algo que eu estou pagando preço pelo meu sistema, mas algo que eu estou me recusando a aceitar ou algo que eu estou tentando fazer melhor do que alguém. A Bela perguntou, isso serve para homem também? Sim, gente, homens e mulheres, tá? Nada que eu falo aqui é específico. Claro, engravidar, estar grávida, óbvio, não preciso nem explicar. Mas assim, ter filho, né? O homem faz parte ali, sim, ter dificuldade de ter filhos, pode sim, tá? E pode ser em relação ao pai, em relação à mãe, tá? Então, por isso que eu falo assim, não é tão direto, né? Então eu posso ter uma dificuldade de ter filhos porque eu não consigo usar o meu feminino da forma correta, porque eu não aceito o feminino que me gerou a vida, ou eu posso ter uma dificuldade de ter filho porque eu não aceito a vida que chegou em mim através do meu pai. Entendeu? Então, assim, realmente não é linear assim, não é cartesiana. A visão sistêmica é o oposto da visão cartesiana, tá? Então, retomando, né? Esse tipo de sintoma do estar fora de lugar, inclusive já aproveito para falar que a gente vai ter o desafio de tomando o seu lugar de novo, tá? Para quem entrar para a escola e também, enfim, depois eu vou explicar direito. Esse desafio é bem legal porque é justamente isso, para a gente saber qual é o nosso lugar, tomar o próprio lugar, porque isso alivia muita coisa. Quantas pessoas estão em coisas pesadas, em relacionamentos pesados, em trabalhos pesados ou com a vida pesada, porque estão se colocando em lugares que não são dessas pessoas. Elas estão tentando ser melhor do que pai ou mãe, ou ser melhor do que o avô ou a avó, ou até querendo ser como o avô, porque o pai não aceita o avô. Isso é muito comum. Por exemplo, vamos supor que meu pai não aceita a minha avó. A minha mãe não aceita a minha avó. Eu posso ter uma dinâmica de ter uma vida parecida com a da minha avó, porque dessa forma minha mãe vai ter que olhar para mim e vai ter que incluir isso. É uma forma de eu incluir algo que a minha mãe excluiu, tá? Mas esse já seria, eu acho que já caberia aí no sintoma de significado, né? Então, dizendo sobre esse sintoma em relação a estar fora de lugar, vai ser sintomas, e também podem ser qualquer um, tá? Também não adianta perguntar assim, faz diferença. A questão, por exemplo, a audição, mesma coisa que eu falei do significado, né? Trazendo essa constelação de exemplo, que é de significado. Uma questão de audição pode ser uma questão de estar fora do lugar? Também pode. De repente, eu posso ter uma dificuldade de ouvir o que meu pai quer falar, e isso tem... Porque, assim... Os sintomas, eles vão fazer sentido, gente, para o indivíduo, tá? Às vezes, eu falar isso para alguém pode não fazer sentido nenhum. Para uma outra pessoa que tem uma questão de audição, isso pode fazer todo sentido. Porque talvez o pai ele falava sobre coisas que eu não queria ouvir. Enfim, são inúmeras possibilidades, são muito simbólicas. Porque tem isso, assim, o nosso inconsciente, ele não trabalha de forma... matemática, né? Ele não trabalha de forma, como é que eu posso dizer, literal. É muito simbólico, é extremamente simbólico. Então, dependendo de como isso significa para mim, eu vou externalizar isso através de um sintoma. Sendo que o mesmo sintoma, para mim, pode significar outra coisa completamente diferente para o outro. E aí é por isso que uma coisa importante que eu queria dizer, que não se pode constelar por outra pessoa. Alguém perguntou que se pode constelar ciúme. Pode, gente, pode constelar qualquer coisa, desde que isso faça sentido ser olhado através
dessa visão, sabe? Que seja uma coisa que você já tentou olhar para isso, que você já tentou resolver, que você percebe que é algo que se repete, você percebe que é algo que atrapalha as suas relações, que atrapalha o seu dia a dia no sentido de evoluir, tá? Ei, Camila. Aqui, descobri que não era primeira filha, foi pro meu lugar, ficou mais leve. Gente, isso, em relação aos irmãos, tem uma aula dentro da escola só sobre irmãos, tá? E é sensacional, isso traz uma leveza enorme quando você ocupa só o seu lugar. Quantas pessoas estão deslocadas, se colocam como o irmão mais velho, na verdade é o irmão mais novo, ou se colocam como mãe de um irmão e na verdade é só irmão. Isso traz uma leveza muito grande, tá? Isso é uma das coisas que eu vejo mais impacto imediato. E isso nos grupos, quando eu fazia mesmo, vou voltar, os grupos de constelação, era uma das coisas que trazia mais impacto, como eu falei, imediato, porque só de falar. E a pessoa, quando ela realiza isso, fala, gente, eu não sou o primeiro filho, eu sou segundo. Ser segundo filho é mais leve do que ser primeiro, te garanto. Ser terceiro filho é mais leve do que eu... E assim, na verdade, ocupar o seu lugar é mais leve. Sempre vai ser mais leve, mesmo que seja difícil, tá? Eu ocupava o lugar, de primeira filha, onde sou a segunda. Quando passei a ocupar somente meu lugar, tudo mudou. E muda mesmo, tá, gente? Muda mesmo. E aí, uma coisa muito importante que eu queria dizer, né, de sintoma que eu ia falar, é que por isso que não se pode constelar por outra pessoa. E não se deve ficar querendo resolver por outra pessoa. Porque se a pessoa não estiver no caminho de resolução dela, isso não vai fazer sentido nenhum para ela, tá? E mesmo que, então, não, mas eu quero constelar, eu vou constelar isso para aquela pessoa. Tá, mas o que isso vai servir? Ela pode até entender racionalmente, mas não faz sentido nenhum, porque o sintoma, ele vem ele vai se formando. Então, vamos supor, eu tô com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça não surgiu do nada. O meu corpo foi produzindo moléculas, produzindo substâncias que gerou gerou uma maior pressão nos vasos sanguíneos, ou seja o que for, e isso gerou a dor. A dor é o último, tem toda uma cascata anterior. Então não adianta, quando a gente quer constelar por outra pessoa ou quer resolver por outra pessoa, então assim, mas eu já entendi que o meu marido fica se colocando como marido da própria mãe, ele fica lá agarrado, eu já entendi, não é só falar para ele, não é, porque por mais que ele entenda racionalmente, e aí tudo bem, pode fazer sentido, ele não está fazendo o caminho de resolução, ele está como se fosse tomando um remédio. Porque o que ele precisa? Entender o que levou ele a ficar nesse lugar. Não é só entender que ele está nesse lugar. É por isso que muitas vezes eu recebo perguntas assim, Paulo, eu já entendi que eu ficava no lugar de mãe da minha mãe, mas eu não estou conseguindo resolver. E eu falo, é porque você não fez o processo. Você não entendeu por que você estava no lugar de mãe da sua mãe, o que você estava ganhando com isso, o que você precisa soltar. Então é todo um processo. O sintoma, ele está na ponta. E vai ser resolvido de fato quando a gente entende o que levou a esse lugar em relação aos nossos ganhos. E até uma doença, tá, gente? Por mais difícil que seja, existe um caminho ali, existe um porquê, tá? Em relação a doenças físicas, muitas vezes a pessoa pode estar indo em busca de alguém que morreu, de alguém que a pessoa nem tem consciência do quanto que ela buscava essa pessoa que morreu, e ela pode fazer uma doença, né, por conta disso. E aí, gente, não adianta, a gente precisa respeitar o destino das pessoas, porque quem sou eu para falar que essa pessoa não tem que ir atrás Por mim não teria, mas eu não sei qual é o processo dessa pessoa, tá? Mas isso seria até tema para outra aula, né? Nesse sentido de respeito ao destino do outro. Isso é muito importante, porque a gente não sabe o que está agindo internamente. A gente nunca sabe. A gente só vai saber de nós mesmos se a gente
fizer esse caminho, né? E por isso que eu gosto tanto, por isso que a minha escola chama Suas Origens, porque para mim a base do autoconhecimento é a gente olhar para as nossas origens, olhar para aquilo que foi nos moldando ao longo do tempo, tá? A Tereza colocou, eu constelei e descobri que não era a filha mais velha e você não sentiu essa leveza? Pois é, se foi isso, Tereza, que eu entendi, algumas vezes a gente tem que entender também o que a gente ganha nesses lugares, porque às vezes a gente não quer soltar. Então, eu posso ter uma questão, constelar e não resolver. Não é uma promessa, porque algumas vezes existe algo maior que me faz querer ficar ali, que já se cristalizou. Aí precisaria, né, de mais demanda ainda, e às vezes, tem uma frase do Bert que eu gosto muito, até vou tentar repostar depois, agora eu não lembro exatamente, que é isso, assim, é mais fácil ficar na doença do que na solução. Porque na doença, no sintoma, a gente está num lugar cômodo, num lugar que em algum momento a gente quis estar, por mais estranho que pareça, mas isso é um movimento interno. Na solução, a gente precisa estar sempre em movimento, estar sempre trabalhando si mesmo, né, para poder estar bem. Existe um esforço maior, né? Não no sentido de ser pesado, mas de ação, né? A Karine, passei por essa situação, não entender o destino da minha mãe. Pois é, e isso faz muita diferença, tá? Muita diferença. Peraí que eu vi uma pergunta aqui. Camila, câncer de mama tem relação com filhos? Gente, geralmente sintoma não tem a ver com coisas que acontecem depois, tá? Tem relação com coisas que acontecem antes. Tá? O que pode acontecer, tô pensando aqui que eu já fiz uma constelação, isso eu lembro, de uma mãe que estava com questões para proteger a filha. Então, eu não sei se era anorexia, ela estava com uma questão alimentar, tá? Acho que era, não sei se era anorexia, alguma coisa. E ela desenvolveu essa anorexia porque a filha estava prestes a desenvolver e chegou a desenvolver e ela desenvolveu junto para poder... Mas assim, apesar da constelação mostrar isso, é porque eu não fico investigando, eu vou, né, onde tem que ir, eu sou bem prática. Mas provavelmente existe uma história antes, que essa filha estava com um sintoma de significado, incluindo alguma coisa, e ela fez a mãe incluir também, entendeu? De forma inconsciente, claro. Então, geralmente, os sintomas eles vão ter a ver com coisas anteriores, tá? Os mais novos, entre aspas, pagam o preço, tá? Tá. E aí, então, por isso, gente, que não dá pra constelar por outras pessoas, não dá. E aí, assim, o que eu mais vejo é esposa querendo mudar o marido, né? Meu marido é assim, o que eu faço para ajudar? Meu marido é assim. E eu sempre respondo, primeira coisa, ele tem que querer. Para resolver alguma coisa nesse sentido, gente, a gente precisa querer fazer esse caminho. Porque nem sempre não, gente, dificilmente ele vai ser fácil. Porque a gente vai ter que perder algumas coisas, perder alguns lugares. E por mais que a gente não tenha consciência, às vezes é uma perda, como que eu posso dizer, da alma mesmo, sabe? Parece até estranho, falei, gente, mas eu não quero mais isso, eu não quero ficar ali no lugar de mãe da minha mãe. Mas em algum momento você vai sentir no seu corpo essa dificuldade, mas isso não adianta falar. Realmente tem que vivenciar, tá? Quantos alunos eu tenho, pessoas que eu atendo e falam, Paula, agora eu entendi. Eu já estava entendendo racionalmente, mas agora eu tô sentindo no meu corpo isso. E aí, às vezes, entram até em um momento mais introspectivo, porque é a caverna, né? Às vezes precisa ir mesmo para poder entrar em contato com isso, de fato entrar em contato com isso, não só ter uma resposta pronta. A resposta pronta ela não vai ter uma atuação interna. A não ser, como eu falei, estou com problema de cabelo, isso faz eu buscar uma dermato, eu tomo uma vitamina e melhora. Pode ser que esse movimento movimentou alguma coisa internamente que estava já para resolver e eu resolvo e pronto, tá tudo certo, entendeu? O que, Shirley, que também gostaria de saber? Eu perdi aqui a pergunta. Coloque aí. Que eu perdi aqui. Coloca aí, Shirley.
Aí, deixa eu ver o que mais, gente. Em relação ao sintoma, que eu queria trazer muito isso, assim, o sintoma em relação à visão sistêmica, né? Vai ser, bom, dentro da visão sistêmica vai ser sempre relacionado, então, ou alguma exclusão, algum desequilíbrio, ou então em relação a você estar fora de lugar, querendo ocupar um lugar que não é seu, ou rejeitando alguma coisa, então por recusar receber tudo do meu pai e da minha mãe, né, independente de quem eles foram como pessoas, eu posso ter sintomas na minha vida e provavelmente vou ter, tá? Aquelas pessoas que não aceitam, né? Isso é uma das coisas básicas da constelação, quando a gente vai olhar alguns sintomas, é uma dificuldade de aceitar pai e mãe, mas uma das coisas que mostram mais realmente assim o trabalho da constelação, porque isso, gente, dessa questão de não aceitar pai e mãe, né, de ter uma dificuldade com pai ou mãe, isso outras terapias até conseguem abarcar, né, conseguem ver isso de uma forma... Pode até demorar um pouquinho mais, porque a constelação é vapt-vupt, né? Mas consegue. Agora, essa questão transgeracional, né, dessa questão de algo que foi excluído, algo que lá atrás ficou em desequilíbrio, isso realmente é o diferencial da constelação familiar. Porque aí a gente vai fazer esse trabalho de realmente olhar para os antepassados, para a história, para as nossas origens e vai perceber que muitos sintomas podem estar associados à lealdade sistêmica, né? Existe esse termo, lealdade sistêmica, que é muito forte, tá? Peraí que eu perdi. Ah, Shirley, se você pode falar algo sobre autismo na visão sistêmica, gente, é um sintoma como outro qualquer, tá? É o que eu falo, assim, não tem como, eu não gosto, tá? Até tem, tá, gente, de ficar assim, tentando... Em algumas aulas eu falo, né, sobre essas dinâmicas e aí eu dou essas possibilidades de acontecer isso, pode acontecer isso, são possibilidades, tá? Então, como eu falei, ontem mesmo eu dei uma aula dentro da escola sobre traição e com vários tipos de dinâmicas possíveis estarem associadas. Então, é possível fazer algumas ligações, mas o autismo pode ser inúmeras coisas, pode ser uma dificuldade do sistema de olhar para alguma coisa muito pesada. Então, vem uma criança que não olha para as coisas, né, que não tem uma capacidade de interação total, né, dependendo do nível do autismo, porque tudo depende do contexto, entendeu, gente? Então, essa dificuldade de estar na vida de forma presente, de forma, né, atenta, vendo quem está na frente, fazendo essa conexão, pode ser uma dificuldade do sistema de dar conta de coisas pesadas. Então, um descendente pode ficar com ele, com esse sintoma, para que os outros se liberem. Isso é uma coisa que acontece em relação a doenças mentais, em relação a doenças com destinos mais difíceis, né? Às vezes é um descendente ficando com toda a carga do sistema para que isso se dissolva um pouco. Então, uma pessoa fica com aquela carga mais pesada. Então, como eu falei no início, descendentes de guerra, alguns sistemas familiares que teve antepassados que participaram de guerra, que teve muitas mortes, que teve destinos muito difíceis, pode ser que alguém venha com uma doença mental. Só tomar uma água. Com um destino difícil também, nesse sentido de ficar com todo o peso, como se ele tivesse a capacidade de aliviar para o sistema, entendeu? Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, uma pessoa pode ser a triste do sistema, aquela pessoa extremamente triste, não estou falando de depressão, pessoa triste, uma pessoa que carrega ali, ela pode estar carregando toda a tristeza de um sistema. E essa pessoa carrega toda a tristeza que não foi vista por esse sistema. Então, é um sistema familiar que está sempre feliz, mas tem histórias muito pesadas lá atrás. Entendeu? Então, assim, pode ser inúmeras coisas. Geralmente, vai ser algum caso de exclusão mesmo. A exclusão não só de uma pessoa, pode ser de uma pessoa, mas pode ser de histórias. Coisas que não querem ser... que esse sistema não quer olhar por ser muito pesado. Entendeu?
Bom, em relação a sintomas, gente, era isso que eu queria falar, tá? Queria explicar para vocês a relação do sintoma na visão sistêmica, tá? De forma geral, só fazendo um resumo rápido, o sintoma para qualquer tipo de teoria ou qualquer forma de ver, o sintoma vai ser sempre uma oportunidade de resolver algo em você. E, de novo, quando eu falo sintoma, não é só sintoma físico, não é só sintoma individual. Sintoma também relacionado a relações interpessoais. Então, dificuldades com pessoas, dificuldades no seu trabalho, dificuldades no seu relacionamento, dificuldades também individuais no sentido de não consigo, trabalho e não consigo ganhar dinheiro, ou não consigo trabalhar na hora que eu vou começar, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma crise de... sou muito tímida, sei lá, qualquer coisa que impeça, né, você estar na vida de forma mais leve, ou relações difíceis. E quando eu falo de sintoma, né, em relações difíceis, do seu trabalho, são coisas que muitas vezes a gente inicialmente vai querer resolver se afastando, ou falando mal da pessoa, né? Como eu comentei no início, então eu vou chegar em casa e falar com meu marido, ai, porque aquela pessoa isso, ai, aquela pessoa aquilo. Mas se eu estou numa relação ali, é porque eu tenho ali coisas a aprender. Se eu tenho um sintoma, seja comigo mesma, ou seja no sentido de incômodos em relação às situações que eu vivo, isso sempre vai ser uma oportunidade de aprender sobre algo relacionado a mim mesma, de aprender sobre algo que vai me mostrar fraquezas que eu preciso melhorar e potências que eu preciso colocar para fora, tá? Agora, dentro da visão sistêmica, além disso, né, o sintoma vai ser para isso também, lógico. Na visão sistêmica, a gente vai sempre olhar para algo que foi excluído, algo que ficou em desequilíbrio ou algo que está fora de ordem. Eu estou ocupando um lugar que muitas vezes não é meu, né? Eu estou ali por algum outro motivo. Então, eu posso estar tendo uma dificuldade interpessoal com um tipo de pessoa que é justamente o tipo de pessoa que é o meu pai que eu não aceito. Ou que é um tipo de pessoa que consegue coisas que eu não consigo justamente porque eu julgo a forma que o meu avô fez. Então, vamos supor que meu avô foi um líder que... Meu bisavô teve escravos, né? Então, tinha eu julgo que ele era uma pessoa ruim porque tinha escravos, então essa forma de liderar é muito ruim. E aí, quando eu vejo uma pessoa liderando de uma forma mais ativa, né? Eu fico querendo que seja tudo na horizontal, eu fico querendo que seja tudo, né? Eu não consigo ver alguém mandando em alguém, sendo que às vezes ali pode fazer sentido, mas para mim já não faz, porque sem perceber eu julgo um antepassado meu e que foi extremamente importante para que eu estivesse aqui. Então, sintomas sempre vão fazer a gente incluir algo, a gente se colocar no nosso lugar, né? Perceber o quanto a gente é pequeno perante as pessoas que a gente vem julgando e perceber o quanto que a gente também tem essa lealdade sistêmica e pode ter tipos de sintoma que, na verdade, tem a ver com pessoas ou situações que foram excluídas. Então, basicamente, aí é uma denominação minha. A Deise, ó, sou da primeira turma da escola, está fazendo toda a diferença. Que bom, Deise. Então, que eu denominei, né, dois tipos de sintomas, que é o sintoma de significado e o sintoma para mostrar que está fora de lugar, tá? Que aí vai ser muito relacionado a peso ou qualquer outra coisa também, tá bem? Gente, é isso.